Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. A construção civil no Brasil é o segundo maior setor econômico do país, atrás apenas da agroindústria. Os elos que compõem essa cadeia são extensos e envolvem as mais diversas áreas. Vão desde a indústria extrativa ao material de construção, da siderurgia à indústria madeireira, dos equipamentos e serviços das administradoras, as construtoras e incorporadoras, dos escritórios de arquitetura ao designer de produtos e decoração. Por ser composta por inúmeras e variadas atividades em todo o país, a construção civil funciona como uma espécie de motor econômico, com grande capacidade de movimentar a economia, gerar riquezas e empregos. No programa de hoje, Carlos Martins, diretor executivo da Apolo Engenharia, e Evandro Migotti, cientista político. Está no ar o 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Postos e a partir de agora até as 22 horas você pode interagir, participar com a gente. Você viu, né? A gente vai falar sobre reativação da economia. Você acha que a economia está em aquecimento? Participe e interaja com a gente. Nosso primeiro convidado é o Carlos. Eu tenho um prazer receber você aqui, Carlos. Carol, muito Seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite e muito obrigado mesmo ter o prazer de vir aqui pela primeira vez. Nossa, não é isso? Eu acho que você vai contribuir demais. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores. Quantos anos você já tem aí de experiência dentro da construção civil, né? De Polo Engenharia, 2001, 2019 são 18 anos e de formado 20 anos agora. Nesse ano eu completei 20 anos de formado. O que mudou, Carlos? Até sair um pouco aqui da minha volta, aproveitando a sua deixa, de quando você começou, de todo aquele aquecimento econômico do setor para hoje? O que mudou? Eu acho que se eu for contar desde o princípio, desde 2001, quando a Apolo foi fundada, a gente como todo empresário, como todo setor econômico no país, né, no Brasil, a gente vive numa montanha-russa, né? A cada momento é uma situação nova, é uma legislação nova, é uma adequação nova que você tem que estar pronto para isso. O que mudou principalmente na parte de incorporação, vamos trazer isso do ano de 2008 para cá. Né? 2007, 2008, a gente teve o efeito do boom na construção civil, que foi decorrente da injeção de capital, né, do governo, dinheiro do governo, no mercado para aquecer a economia e gerar renda. Nesse período houve um aquecimento, foi inclusive o período que a Apolo realmente se sobressaiu como incorporadora. Nós fizemos alguns primeiros empreendimentos. Nosso primeiro empreendimento já logo de cara foi Minha Casa Minha Vida, com 150 unidades. E foi um período de muito aprendizado para a gente, né? Então, aqueceu a economia. Eu lembro que, na época, a gente tinha muita dificuldade de contratação de mão de obra especializada. Era muito difícil você contratar engenheiros, carpinteiros e até pedreiros mesmo, né? E isso acabou gerando um pouquinho de especulação imobiliária, né? E isso foi basicamente de 2008 até 2014. Depois de 2014, a gente teve um corte. Esse superaquecimento, depois veio essa realmente, baixa, né? essa política do governo, né, de injeção de colocar dinheiro no mercado, dinheiro público no mercado, não se sustentava mais, né? Então, a gente teve uma mudança muito brusca no ano de 2014, se eu não me engano, foi o segundo mandato da Dilma, e nessa época realmente mudou todo o cenário, a gente teve que adaptar. E agora, de 2014 para cá, a Apolo, principalmente, nós passamos por um modelo de readequação comercial, readequação de apresentação de produto. Já por conta do que o mercado vem apresentando? Já por conta de 2014, por conta da crise mesmo, né? E o que a gente vê agora, a partir de 2018, 2019, né, é uma sinalização. O mercado imobiliário ele tem uma sequência. Ele sobe, depois ele estabiliza, depois ele volta a subir de novo, depois ele estabiliza. O que a gente está percebendo agora é o princípio de um potencial novo crescimento.
um pouco mais orgânico, eu acredito agora, não necessariamente com dinheiro público, né? Mas um crescimento que talvez não vai ser o boom que a gente tinha no passado, de 2008, mas um crescimento mais sustentável. Um reaquecimento, a gente pode falar? Pelo menos é isso que a gente acredita. O IBGE trouxe aí dados que foram 20 trimestres consecutivos de queda. É um número alto. E aí a construção civil reagiu 1,9%, também de acordo com o IBGE. Então hoje a gente pode dizer que a construção civil não está mais em retração. Acabou. Não, eu acho que assim, acabou na verdade a gente olha de uma maneira geral, né? A gente vê que o cenário não é super otimista, né? Mas parece um pouco melhor. Eu acho que o que ajuda também... Vocês estão otimistas? Olha, Apolo, eu vou falar uma Porque você está lá, né, no meio da construção, vocês estão otimistas? Nós, nesses últimos 4 anos com crise imobiliária, nós conseguimos crescer um percentual de 25% ao ano, né? A gente driblou muito, buscou outras parcerias com fundos de investimento e outras possibilidades de negociação. Então, isso ajudou a gente, né? Então, a gente está otimista, sim, é um desafio enorme, né? No caso da Apolo, é uma empresa que está em constante crescimento, então, cada ano que passa é uma etapa nova que a gente vive. Mas agora, com essa sinalização de a menor taxa Selic do mercado, né? Talvez hoje a gente está com a menor taxa histórica, né? Acho que é 5 e alguma coisa. Isso então, mesmo, a tendência é que as pessoas passem a investir um pouco mais na modalidade imobiliária, seja através de construção, fundos de investimento. Isso propicia a gente espera que propicie mais aquecimento na economia. Você, inclusive, relacionou esse crescimento de vocês a inclusive, investimentos não ligados ao governo. Você acha que para esse ciclo hoje de crescimento acontecer, já que o governo, né, está fortemente aí comprometido com receita do governo mesmo, vai ser através do setor privado? Eu acredito que sim. Você acha que isso vai acontecer? Eu não posso dizer com muita propriedade sobre o modelo de outros países, principalmente o modelo americano, que teve exemplos aí de problemas no passado, mas o que a gente percebe é que isso tem que ser orgânico. Não pode o governo, né, ter que colocar... Você mesmo trouxe a experiência do que aconteceu. E depois não passar por isso, né? A gente, tendo essa visão, nós lá desde 2015 iniciamos alguns processos, né, de negociação com fundos de investimento, com o mercado de capital, né? E a gente entende que isso é uma tendência que pode ajudar, pode contribuir, né? A questão dos bancos privados também, né? E a taxa de juros um pouco mais baixa, facilita para que eles ofereçam para as incorporadoras políticas e taxas de juros mais atrativos para a gente poder oferecer isso para o cliente como vantagem, né? E você acha que essa burocracia excessiva que o governo pratica, gente, é licença, é imposto, é tributo, e o governo ele não tem controle das próprias contas, você acha que isso atrapalha os investimentos? Com certeza, né? Eu acho que assim, toda a burocracia atrapalha. Eu diria que hoje, para lançar um empreendimento, a gente vai lançar um empreendimento aqui agora dentro de 15 dias aproximadamente isso. A gente gera em torno, isso quando é empreendimento imobiliário, sem falar em loteamento. Loteamento, às vezes, demoram 8 anos para se aprovar um projeto de loteamento que não é a nossa área. Na nossa área, para a gente desenvolver todo o processo, documentação, registro de incorporação, é em torno de 2 anos, inteligência de mercado, até a gente poder entender o produto e deixar ele pronto para lançar. E a gente entende que boa parte disso é a questão da burocracia. Então, existe uma né? dificuldade ainda nessa questão. Muitos departamentos, né? O sistema, o processo, com muitos atores que inviabilizam e dificultam. O que você acha que podia ser feito, com tanta experiência dentro da área da construção civil, para essa desburocratização acontecer, Carlos? O que seria mais fácil, mais simples, sem, é claro, deixar de levar em conta tudo que precisa ser analisado, é óbvio, né? Mas a gente sabe que patina muito, né? Eu acho que hoje a gente tem, digamos assim, a tecnologia tem ajudado muito a gente, né? Você tem processos de assinaturas digitais, a parte de cartório, por exemplo, acho que a gente poderia utilizar mais meios digitais, a própria parte de legislação e aprovações de projetos em órgãos governamentais, e a gente vê o problema principal talvez seja a máquina do governo mesmo, né? E às vezes não é a equipe, o problema é o sistema, é o aparelhamento
desconhecimento do governo também que dificulta o processo. Você vê casos de liberações de órgãos ambientais, como a parte de liberação mesmo, que às vezes chega a demorar 8 meses, né? Outorga, uso de água. Quer dizer, você tem um prazo para entrega, um prazo para fazer acontecer. Extremamente complexo isso, né? Então, eu acho que precisava... E caro, né? E caro, sem dúvida. Caro, né? e caro. Eu acho que se houvesse um aparelhamento melhor, né, em termos de tecnologia, se os órgãos públicos voltassem, estudassem um pouco mais a questão de processos, né, eu acho que facilitaria bastante para a gente. Você entrou na questão da tecnologia, eu vou atender aqui uma pergunta. Se tem alguma possibilidade de incorporações de novas tecnologias nos processos construtivos para que possa trazer redução no preço dos imóveis? Boa pergunta. Tecnologia na parte construtiva? Sim, para você incorporar, para baratear o preço final. A nossa indústria, construção civil, nós somos a indústria que tem o maior desafio de todas as indústrias. Você compara a indústria da construção civil com a indústria automobilística, por exemplo. Né? Entra em um apartamento e você entra num carro. Né? Então, tá certo que tem todas as intempéries, uma obra não é igual a outra. Podemos comparar. Mas assim, a gente ainda constrói de maneira artesanal. Você vê metodologias construtivas em outros países, sistemas construtivos, e a gente acaba esbarrando muito em questão de cultura também. Né? Às vezes você vai mudar o sistema de parede, vai tirar a parede convencional de tijolo e vai colocar a parede em drywall. Às vezes a cultura não aceita muito bem. Mas vocês têm buscado essa evolução tecnológica? Sim, a gente tem buscado novas tecnologias, né? Tem trazido algumas tecnologias. Constantemente a gente faz algum benchmark, visita construtoras de fora para saber o modelo deles. Sistema de formas, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com sistemas de formas prontas, onde a gente já passa o projeto, aquilo já vem modular para a gente montar. Antigamente o carpinteiro tinha que montar toda a forma, bater as caixarias e tal. Então a gente já está mudando. É um processo necessário, mas não é uma coisa que a gente consegue fazer isso no cotidiano. Mas estamos E aonde que pega, Carlos? Você disse que é cultural, né? Que as pessoas são difíceis de incorporar também essa questão da tecnologia. Aonde que pega? Na parte da compra? As pessoas não acreditam que aquilo é tão bom quanto o antigo, o anterior? Eu acho que às vezes tem um pouco também. Falta de conhecimento? Um exemplo disso é a questão de alvenaria, drywall, que em outras, né? Você vê steel frame, que são peças de alumínio e aço. Wood frame, que são peças de madeira. Hoje a cultura do americano, por exemplo, isso é normal, né? É comum. Aqui o brasileiro já não consegue enxergar dessa isso forma. seria... E não adianta você colocar um produto desse no mercado, senão você não vai conseguir viabilizar. Mas tem a questão construtiva mesmo, novas técnicas, mesmo na metodologia que a gente entrega, que a gente precisa mudar. Hoje, na nossa empresa, inclusive, a gente tem como maior desafio diminuir as perdas. Né? Perdas de quebra dentro de obra, né? de entulho dentro de obra que você tem que tirar. O quanto mais a gente puder eliminar isso, mais a gente consegue vantagem para ter um produto mais competitivo e ter um preço mais atraente. Né? Falando nessa questão de eliminar, vou entrar nessa crise ambiental que o Brasil vem sofrendo. A construção civil busca alternativa para entregar as obras voltada para essa questão da sustentabilidade, porque isso é uma coisa muito importante. A gente nem pensava nisso lá atrás e hoje a gente está sofrendo aí danos terríveis por conta exatamente dessa falta, dessa visão nossa lá atrás. Né? Eu acho que tem dois vetores importantes nesse sentido. O primeiro é a própria responsabilidade nossa, né, como atores no lado ambiental e o que a gente consegue desenvolver como reuso de água, né, a gente está reutilizando águas, em Poços a gente tem essa facilidade da sobra de água, né? Então o que você... Aqui a gente é privilegiado, realmente. Né? Então o reuso de água e outros itens, né, energia fotovoltaica, algumas coisas que a gente pode estar, medidores individualizados. Isso então, encarece né? a obra, Carlos? Eu acho que talvez encarece até um pouco, mas são fatores fundamentais que a pessoa já entende que isso é necessário dentro da construção. E o que a gente tem percebido também dos órgãos fiscalizadores, uma exigência maior que é salutar, né? No
cuidado, nas licenças que a gente tem que ter para a gente poder oferecer um produto, né, que esteja de acordo com o E existe ambiente. essa procura hoje, preocupada com essa questão da sustentabilidade? As pessoas hoje, quando vão buscar empreendimento, elas perguntam, elas se preocupam? Posso se ser você... sincero? Por favor. Né? Eu acredito assim, por favor. que às vezes tem a gente até, assim como tecnologia, Sim, né? claro. Tem certas coisas que realmente hoje, e aí a viabilidade do produto ela está muito ligada a isso. Você tem que achar o equilíbrio, né? Vamos colocar a hipótese que a gente vai querer colocar energia solar em todo o prédio. Certo. Então precisaria de um número enorme de placas, ficaria muito caro. Então hoje o cliente ele aceita, desde que isso esteja num preço compatível. Por isso que isso é passo a passo, né? A gente tem que inserir essas novas tecnologias, quanto mais a gente forçar para elas inserirem, elas vão ficar mais acessíveis e a gente conseguir... Eu não consigo colocar isso num valor muito alto que não seja absorvido pelo mercado. Então, é sempre bem-vindo, desde que você não extrapole o preço valor... primeiro. Exatamente. O preço primeiro, antes da sustentabilidade. O preço primeiro. Vou atender mais uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: o governo sempre usou estímulos à construção civil para sair das crises, pois é um setor de geração de muitos empregos, certo? O que o setor construção civil pode fazer para ajudar a economia sem depender da ajuda do Estado? É justamente isso, né? Buscando novas alternativas de captação de recursos, com investidores, com fundos de investimento, com bancos privados, né? Tentando, né, mudar isso de uma certa forma, não ficar dependente dessa injeção do governo, de né? capital. Utilizando, né, de recursos de facilidade, de flexibilização de forma de pagamento, né? É uma engenharia, né? Hoje, quando você fala em lançar um empreendimento, a gente está, inclusive esse empreendimento que a gente vai lançar aqui na Rua Junqueiras, eu estou trabalhando essa semana no modelo de precificação e tabela de preço. Fazem praticamente quase 3 semanas que nós estamos trabalhando com vários cenários de possibilidade de captação de recursos e formas de pagamento. Então, a gente tem que ser muito inteligente para a gente poder usar desses recursos de maneira a não depender de recursos do governo. E quais os encargos são praticados nesse caso, Carlos, dentro da construção civil do empreendimento? Como é que fica isso para o pessoal de baixa renda que quer aí buscar um empreendimento? Que crédito fica disponível? Hoje, para o pessoal de baixa renda, a gente ainda tem um projeto que deu muito certo, que é o projeto Minha Casa Minha Vida. Né? Então, isso eu acredito que ainda movimenta muito. É um mercado, você tem grandes construtoras que constroem grandes quantidades, conseguem produzir em escala, então conseguem reduzir bastante o preço. E ainda tem a política do governo, sim, né, de oferecer isso a um juro mais acessível. Isso é uma questão política altíssima para o governo. Sim, eu acho necessário, né? Uma questão que talvez eu acho que é uma questão de renda, de dificuldade de renda, de dificuldade de você adquirir. Então, nesse momento, eu acho que o governo existe uma oportunidade. tem que ceder essa oportunidade. Não de uma maneira generalizada, mas para setores específicos que ajuda também a aquecer a economia. Sem dúvida. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se algum momento de toda essa carreira dentro da construção civil, vocês já tiveram que recuar em algum empreendimento, segurar por alguma determinada coisa, ou criar uma outra estratégia daquela que vocês estavam pensando? Isso já aconteceu? Sim, isso é comum dentro da construção civil? Ou depende muito do governo que está acontecendo no momento? Claro, na verdade, assim, é um jogo de cenários, né? Eu acredito que para uma empresa em qualquer ambiente ser bem sucedida, ela tem que entender o ambiente externo e entender o ambiente interno. Certo. No caso da incorporação imobiliária, a nossa inteligência imobiliária se faz cada vez mais importante. A gente costuma falar lá na Apollo que a gente tem que lançar o produto certo, no lugar certo, com o preço certo, com qualidade, entregar um produto de qualidade, dar assistência para o cliente para que ele volte e continue fazendo o ciclo, né? Então, tudo isso, às vezes, tem alguns fatores que, ou por questões externas, ou até por questão estratégica mesmo, né? Às vezes você tem que recuar na hora certa para você realmente falar, olha, eu ia lançar esse empreendimento agora, vou aguardar um tempo, quando tiver uma oportunidade melhor a gente lança.
Isso é comum, faz parte da estratégia, faz parte do nosso aprendizado, né, do cotidiano, do dia a dia. Né? Para depois estar na hora certa e no lugar certo. Para estar na hora certa e estar com sucesso. Carlos, assim, no comecinho do programa a gente falou, inclusive você citou a questão de mão de obra especializada, dessa dificuldade, e isso é indiscutível, né, a relevância da construção civil para o país. Mas qualificar a mão de obra no setor que é altamente desqualificada, ainda temos uma mão de obra muito desqualificada. Você consegue enxergar uma saída? E vou até mais atrás ainda, já vou juntar na questão de educação. A gente sempre fala muito de educação aqui. Como é que você enxerga hoje alunos que estão saindo da faculdade, estão preparados para assumir um empreendimento, subir a um prédio aí que o seu filho, que a sua filha vai morar? Vou responder em duas partes. Então vamos lá. Parte, né, sobre te bombardeei aqui também, né? Ótimo, muito legal. Né? Vamos lá. A primeira parte, eu acho que assim, com relação à mão de obra desqualificada. Certo. Realmente, a construção civil é uma mão de obra desqualificada. Como é que a gente vai conseguir resolver essa questão? A gente vai conseguir resolver inserindo novas tecnologias. Né? A partir do momento que você insere novas tecnologias, você precisa automaticamente treinar esses funcionários para facilitar o uso dessas novas tecnologias. Vocês capacitam, então também? Vocês chegam a capacitar? Sim, sem dúvida. Às vezes você tem que, né, isso é uma tecnologia nova, um modelo novo, você tem que capacitar, né, emocionalmente, tecnicamente o funcionário para que ele entre nesse processo de adaptação. Então é uma mudança no treinamento, né, e uma mudança no conceito, né, no treinamento, na capacitação e a mudança na tecnologia que a gente tem que fazer. Com relação aos profissionais novos que estão começando agora no mercado... Gostaria da sua opinião voltada para a questão da educação no nosso país. Sim. O que a semana passada eu tive na PUC, né, o pessoal, agradeço lá o pessoal da administração, o professor Vinícius, o professor Fernando e o Chico lá que me chamaram e eu fiz 2 palestras, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. A gente precisa de profissionais hoje, o que o mercado precisa, nós construtores, o que nós precisamos, são profissionais que realmente queiram fazer o trabalho diferente. Às vezes o que eu percebo é uma certa dificuldade do novo profissional hoje entender o que é qualidade de vida e entender esse processo. Até em termos de capacitação, você vê que as universidades estão tentando fazer isso, mas eu acho que depende muito mais do profissional. Né? O profissional tem que buscar, tentar fazer o melhor, tem que tentar aperfeiçoar, fazer cursos de especialização. Quando estiver durante o período da faculdade, prover estágios, né? Participar de estágio, de cursos, para que ele chegue no mercado um pouco mais preparado. Né? Então, e o mercado está pronto para absorver esses profissionais? Tem espaço, tem ramo? Tá faltando profissional capacitado? Olha, na área de construção civil, realmente a gente estava passando um momento hoje, né? Para você ter uma ideia, a gente abriu uma vaga para engenheiro civil em Varginha, nós recebemos 450 currículos para uma vaga de engenheiro. Né? Então, o mercado está muito concorrido, né? Mudou totalmente o cenário, a gente espera que daqui para frente isso vai melhorar um pouco mais. Daí a necessidade de você ter um profissional comprometido, né? Comprometido, profissional disciplinado, que tenha foco, né? Que tenha poder de análise situacional, consiga tomar a decisão, isso é muito fundamental hoje para os profissionais. E as universidades não preparam para isso, né? Isso é uma questão, né, de preparação própria mesmo, isso é muito importante. E eu gosto de falar também que tem que ter amor e paixão também, né? Sim, eu acho que senão a gente não chega em lugar nenhum. Se a área que você escolheu, então que você realmente se apaixone por ela, ame ela com muita força, porque as coisas vão acontecendo, né? Porque se você não tiver aquele amor no que você faz, nunca vai dar certo. É o que a gente fala daquela síndrome do domingo, da musiquinha do Fantástico, né? Não é? Tem aí que domingo ter, né? Você escuta o Fantástico e fala, ai meu Deus, segunda-feira tem que trabalhar. E nada, ao contrário, segunda-feira você tem que estar animado para trabalhar. Um dia aí. Né? Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, o Carlos volta no último bloco, a gente vai bater um papo agora com o Evandro, que é cientista político, ainda dentro dessas questões da economia. Participe com a gente, continue mandando suas perguntas, você participar através do WhatsApp. Eu volto em instantes. Quando eu falo para você que é rapidinho que eu volto, é mesmo, eu já estou de volta. Continuamos aqui com o 360 focado na nossa economia brasileira. E agora ele é ao vivo aqui com a gente, já participou com a gente inclusive de matérias aqui no 360 e é um prazer recebê-lo ao vivo.
é o Evandro Migotti, que é cientista político. Que peso aí essa titulação nesse momento do Brasil. Evandro, seja bem-vindo, viu? Prazer te receber. Muito bom você estar aqui ao vivo comigo para contribuir com a gente. Um grande prazer, muito obrigado. Prazer é nosso. E olha aí, hoje, inclusive, o Banco Central, hoje, quinta-feira, o Banco Central estimou que a economia brasileira vai crescer 0,9% esse ano e o dobro em 2020. Mas a perspectiva é de 1,8%, abaixo aí da projeção do mercado, que é de 2%. E apesar desse discurso aí oficial que busca resgatar confiança, o país está indo no sentido contrário, que a gente percebe. Você vê algum sinal de retomada realmente da economia brasileira? Ou é uma jogada para alçar a confiança? Eu acho que pode ser as duas coisas. Vamos por partes. Certo. Primeiro, depende do que a gente define como uma retomada. Se você define uma retomada como um crescimento acelerado, igual tínhamos no passado, igual inclusive vocês mencionaram no primeiro bloco, não. Agora, se uma retomada quer dizer que paramos de afundar, isso sim, é verdade. E aí tem alguns fatores que podem explicar todo esse contexto. Primeiro, remover a gestão econômica da presidente Dilma, que especialmente no último termo não tem nem como você argumentar contra, foi um desastre. Já no governo Temer, independente da popularidade dele ter sido baixa, o governo Temer consegue uma reforma trabalhista que consegue passar uma mensagem para o mercado que o Brasil está pensando em seriedade, com maior garantia jurídica, e isso anima o investidor. Lembrando que o grande investidor no Brasil são fundos institucionais europeus. E esses fundos institucionais europeus, eles têm uma série de regras, uma série de travas para conceder ou não investimento. Voltando agora, com a eleição do presidente Bolsonaro e o novo governo, nós tivemos, e estamos quase terminando, a reforma da Previdência, que também é um outro sinal para o mercado de que o Brasil está pensando seriamente no que ele precisa fazer para ter um crescimento não só robusto, mas um crescimento sustentável. Porém, todas essas três coisas que a gente listou aqui agora, por si só, não conseguem turbinar a economia na velocidade que provavelmente a gente gostaria que turbinasse. Não, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. A gente quer que as coisas aconteçam, né, de uma hora para outra, a gente sabe que não é assim que funciona. Então a gente pode dizer que 2019 não está perdido e que 2020 é dúvida ou é certeza? 2019 certamente não está perdido, mas se você pesquisar, por exemplo, a projeção do crescimento econômico no começo de 2019 para 2019, ela era maior do que ela é hoje. Isso quer dizer que vai chegando nos 42 do segundo tempo, 40 do segundo tempo, a gente vai percebendo que a gente não está ganhando de 3-0. Nós estamos ganhando de 1-0, magrinho, sofrido, na retranca. Para 2020, a projeção é mais ou menos 2%. O Banco Central, inclusive, já reduziu essa projeção. Quem trabalha e tem um histórico muito bom de acertar muito com mais acuracidade essas projeções, não está falando em 2% também. Então, tá menos, né? Para continuar na metáfora do futebol, porque nós estamos num momento onde a política é Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, que não é saudável para... Vamos falar de quem está na frente, tá? Vamos falar de Flamengo, já para falar quem está ganhando. Meu Palmeiras está em segundo na cola, hein? Para continuar nessa metáfora e, ao mesmo tempo, trazer uma preocupação, porque futebol é uma coisa, política é outra coisa. O dia que a gente começa a entender política com a mesma emoção com a qual a gente torce, a gente perde a capacidade de entender o argumento do outro. Você entra naquela falta, se é a favor do meu time é falta, senão não é. Isso na política é muito perigoso. A história tem amplos exemplos de que isso leva à tragédia. Mas voltando para 2020, eu diria que a gente tem projeção de ganhar de 1-0, talvez 2-0, 2-1, mas não vamos dar um show que nem a gente gostaria que desse. Mas também não é para ficar pessimista. Exato, nós não vamos ter um 7-1. Não vamos ficar aí pessimista. E a nossa equipe de reportagem esteve nas ruas, inclusive, para saber se as medidas que o governo vem adotando realmente têm contribuído para essa reativação da economia. Nosso repórter Matheus Luiz. A economia está respirando um pouco melhor nas últimas semanas. O consumo faz com que esse comércio responda e esse comércio volte à indústria e aí esse que a gente chama de círculo virtuoso da economia volte a girar mais rapidamente.
Alguns fatores podem ajudar a dar um empurrãozinho nas vendas de final de ano, como, por exemplo, juros em baixa e o aumento nas concessões de crédito. Aliado a esses fatores, a liberação dos recursos das contas do PIS/PASEP e também o saque do FGTS movimentam as vendas. Dá um fôlego às pessoas para que elas possam acertar em parte as suas dívidas, fazer um pouco de consumo também, porque é isso que movimenta a economia. Cresceu muito em relação à venda do ano passado. Isso fez com que os clientes tivessem mais poder de compra e com isso a nossa venda aumentou muito, né? Clientes que antigamente não estavam comprando voltaram a comprar, foi formidável. O otimismo está voltando ao varejo e as expectativas para os próximos meses são favoráveis. A expectativa está lá no alto, né? Nós esperamos que a venda aí dê um up mesmo agora para o final de ano e todo mundo consiga conquistar aquilo que deseja, né? Que é o desejo do brasileiro. A gente tem assistido Poços de Caldas, né? Tem mostrado com muitos negócios, com reformas, com novos investimentos, né? E novos trabalhadores e uma formação de trabalhadores cada vez mais capacitados que vão realmente levar a um momento aí de um crescimento contínuo, que isso que é importante, não no curto prazo, mas contínuo a longo prazo. Nós falamos de desenvolvimento e não só de crescimento econômico. E o Evandro estava, inclusive, dando continuidade aqui do crescimento contínuo. Por favor, Evandro. Se você pensar nos últimos países que cresceram, depois que a Europa, os Estados Unidos e o Japão já eram considerados ricos. Aí nós estamos falando de quê? Singapura, nós estamos falando de Coreia do Sul e alguns outros exemplos aí. Esses países cresceram por quê? Voltando à questão que vocês apontaram muito bem no primeiro bloco. Educação. A educação passou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado. Independente do governo, sai o X, entra o Y, sai o X, entra o anti-X. O foco na educação para preparar a população para oferecer serviços, e a gente sabe que o setor de serviços é o setor que mais representa a economia, por exemplo, de Poços e a brasileira também. Se fala muito de desindustrialização. Para oferecer esse tipo de serviço, nós temos duas opções. Uma mão de obra desqualificada, com serviços de baixa renda, ou então uma mão de obra qualificada, com programas de educação que realmente preparam o cidadão para conseguir oferecer um serviço de valor agregado, e aí a gente consegue ter uma renda alta. Mas a gente percebe que isso o nosso governo não está com a menor preocupação, muito pelo contrário, né? Cada vez ele vem tirando mais verbas da educação, é onde a gente fica bastante preocupado. Eu vou voltar aqui para a economia com o discurso aí do Paulo Guedes. Ele não mudou desde que a campanha eleitoral, falando de previdência e reforma da Previdência. Só isso não funciona em nenhum lugar do mundo, Evandro. Aí eu pergunto, quando que o governo vai fazer a lição de casa e vai gastar menos do que ele arrecada? Senão a conta não vai fechar nunca. E é o que sempre acontece no nosso país. É exatamente o que acontece no nosso país. Se você for pensar que se o nosso governo tiver R$100 e desses R$100, R$51 desses já estão comprometidos, a gente pega mais ou menos uns outros 29 para despesas do governo. Sobra R$20 para você investir em saúde, educação, segurança pública, e tem um teto. Então a gente não pode aumentar esse percentual. Sem dúvida. Nós estamos com uma conta que não fecha. E não vamos fazer lição de casa, né? Porque, pelo visto, a conta ainda vai ficar sem fechar durante longo tempo. Eu acho que o Brasil agora ele tem uma oportunidade, nós estamos com a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a oportunidade de demonstrar para o mundo e nos tornar uma potência global se entendermos que o modelo de desenvolvimento que levou Europa, Estados Unidos e Japão a serem considerados países ricos não é mais um modelo que pode ser usado hoje. A gente precisa ser, e nós temos toda a capacidade de ser, o país que cresce com sustentabilidade, preservando nossos recursos hídricos, nossos recursos florestais e garantindo uma melhor qualidade de vida para a população. Nós temos a faca e o queijo na mão, mas infelizmente, não somente esse governo, mas outros governos também, sejamos justos, desperdiçam essa oportunidade de demonstrar para o mundo que é possível sim um país continental, porque eu citei o exemplo de Coreia do Sul anteriormente, citei o exemplo de Singapura. Não são países continentais com os problemas sociais que o Brasil tem. Nós temos uma oportunidade de demonstrar para o mundo que um país continental tem a capacidade de crescer sustentavelmente. Eu tenho uma ótima pergunta aqui. Qual é a possibilidade da política, como ela é hoje praticada, realmente ajudar a desenvolver o Brasil? Eu diria que, como ela é praticada hoje, na qual as pessoas vivem em uma bolha
na qual gritam para os seus pares, então é o padre rezando para a primeira fila da igreja, e não atravessando a rua e indo conversar com outro grupo. Se não conseguirmos sair desse ambiente de eu tenho um conceito pré-formado e toda informação que eu recebo, ela fortalece isso, eu guardo, e se eu recebo qualquer informação que talvez desafie esse conceito, eu já descarto como não válida. Se não conseguirmos criar pontes de diálogo com alguém e grupos que não concordam com nossas predisposições, a gente não cresce. Você acha que isso pode refletir esse contínuo crescente da polarização que a gente tem visto cada vez mais acontecendo, as pessoas cada vez mais se dividindo porque assim o Brasil não se resolve, ele não coloca coisa para andar para frente? Eu acho que aí a gente pode olhar de uma maneira mais global. Então, se nós pensarmos que essa onda que é caracterizada por populismos de extrema direita, seja ele maiores ou menores, que começou, por exemplo, com a votação do Brexit, Donald Trump, o presidente da Áustria, com o próprio presidente Bolsonaro. Claro que todos esses exemplos têm algumas diferenças entre si, mas essa bolha já começa a dar alguns sinais de que ela vai estourar. Aí a questão é, se quem recebeu o que sobrar dessa bolha criar uma outra bolha exatamente oposta a essa, no Brasil seria, por exemplo, nós saímos de um bolsonarismo ferrenho, onde 30% da população não considera qualquer dado que vá contra o que o presidente Bolsonaro fala. Se sairmos dessa situação para uma situação onde 30% da população não considera qualquer dado que vá contra o que, por exemplo, Lula fale, nós estamos fadados a repetir esse ciclo de crescimento pífio e talvez até estagnação, com fortes chances de declínio. Mas as declarações do nosso governo sobre globalização, o marxismo, um certo marxismo cultural, essa também hostilidade aí com China, isso não prejudica o nosso comércio internacional? A gente não fica afetado pela capacidade de inserção? Acho que o mais importante quando a gente está pensando em comércio exterior, relações do Brasil com outros países, é o fato de que o Brasil precisa defender o que é bom para o Brasil. Certo. Não o que é bom para a ideologia do presidente que está lá na cadeira agora ou o presidente que estava lá na cadeira anteriormente. Os países que têm maior êxito no âmbito internacional, nós estamos falando de Organização Mundial de Comércio, nós estamos falando de tratados bilaterais e multilaterais de comércio, esses países eles entendem que eles defendem o interesse do que é bom para o país. E aí o que é bom para o país? Você insultar uma cultura, por exemplo, que nós fizemos com o mundo árabe e o Islã, e prejudicar a exportação de carne para esses países, ou você segurar a onda, respeitar um pouco mais a liturgia do cargo e garantir com que o agronegócio continue a ser um dos motores, ao lado da construção civil. Sem dúvida. Eu acho que é aí que está o X da questão. Essa é a oportunidade que nós estamos correndo o risco de perder. Também tem mais uma pergunta aqui. Um país sem indústrias necessita de importar bens de consumo. Na sua opinião, a desindustrialização não pode afetar negativamente a economia? Eu acho que a desindustrialização pode, com certeza, afetar negativamente a economia, mas a gente tem que levar em consideração uma outra coisa. Pense, por exemplo, numa fábrica há 30 anos atrás. Quantas pessoas numa linha de produção para garantir a entrega de um produto? Essa mesma fábrica, hoje em dia, em 2019, quantas pessoas na mesma linha de produção para garantir o mesmo volume de entrega de um produto? Então, a fábrica é natural que passa por um processo de automatização. Inclusive, isso é o que acontece em países desenvolvidos. O setor de manufatura é um setor que já sustentou, é aquilo que eu falei, sim, o modelo econômico de 100 anos atrás não funciona mais hoje em dia. A manufatura já sustentou com muitos benefícios, elevando a qualidade de vida da população, mas ela tem a possibilidade de continuar fazendo isso? Eu acho que não. E é aí que está a questão da educação, para a gente conseguir, dentro do setor de serviço, prestar serviços que agregam valor de verdade. E corrupção, né? Vamos falar em corrupção. Como é que a gente vai tentar melhorar, empreender, melhorar a nossa economia se a maioria de quem está lá dentro age em benefício próprio? Essa questão, corrupção cultural, é uma questão complicada no país, Evandro. Para mim, a questão da corrupção, ela é inevitável. A gente vai ter que lidar com isso. E o primeiro passo para lidar com isso é parar de achar que quem pratica corrupção é o lado oposto político meu.
Seja você um lulista que vê indícios fortes de corrupção dentro da ala bolsonarista, seja você um bolsonarista que vê, e já temos comprovações e condenações de fortes práticas de corrupção no campo lulista. A gente precisa conseguir tratar com quem a gente concorda da mesma maneira que a gente trata quem a gente discorda na questão de corrupção. Independente do lado, é necessário que a gente consiga fazer esse movimento. E você acha que as pessoas deixaram de querer empreender exatamente por conta da política econômica que vem praticada nos últimos anos? A questão do empreendedorismo ela é uma questão interessante, porque ela envolve não só uma necessidade não, mas um desejo de colocar um produto ou colocar um serviço no mercado. Então esse desejo ele tem muita base emocional nisso. Então eu penso que muita gente que empreende, que começa uma empresa do nada e trabalha 12, 14, 15 horas por dia, não necessariamente leva a política monetária ou a política econômica do governo em consideração. A pessoa tem um sonho e ela quer realizar aquele sonho. Então eu acho que aí a política econômica não impacta muito. É claro que ela impacta onde? Na capacidade desse empreendedor de conseguir capital para conseguir expandir o seu negócio, dele conseguir capital para conseguir montar o seu negócio. E aí a política econômica pode atrapalhar muito. Agora, nossa última para o intervalo, agora no finalzinho da tarde de hoje, o Maia prorrogou o prazo para o envio de emendas para a reforma tributária que precisa acontecer no nosso país. Ela deveria ser entregue hoje, mas foi prorrogada, agora que os parlamentares podem entregar até 10 de outubro, né, para mandar sugestões, aí sim, para que essa emenda possa ser revista, e ela prevê, então, uma unificação de impostos. Isso está demorando para acontecer, Evandro. Você acha que isso pode vir a ser uma solução? Eu acho que sem isso não temos uma solução. É claro que aí a gente tem várias facetas. Por exemplo, 30% ou 30 centavos de cada real que é arrecadado pelo governo, ele é destinado obrigatoriamente aos estados e aos municípios. Então, essa unificação dos impostos, nós temos impostos na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. É claro que a esfera federal ela tem a oportunidade de ser líder, por exemplo, unificando os impostos federais em um só. Mas ainda não conseguiremos unificar todos os impostos com o Congresso Nacional. Precisamos do Congresso Nacional, as assembleias estaduais e as assembleias municipais também. E é uma dificuldade para as coisas acontecerem no Brasil, né? Como é difícil, a gente acompanhou, né, a novela mexicana da Previdência, que foi uma novela mexicana, né? E ainda não acabou. E ainda não, exatamente, ainda temos cenas aí dos próximos capítulos. E agora vamos entrar, estou vendo que vai ser mais uma novela mexicana, a questão aí da reforma tributária com a primeira prorrogação. Vamos ver o que acontece. Vou fazer mais intervalo. O Evandro vai continuar com a gente, o Carlos volta e a gente vai debater um pouquinho mais essa questão da economia. Vou atender mais perguntas aqui que você está enviando, então participa. É o WhatsApp que você envia a pergunta e a gente volta em instantes. Estamos de volta ao nosso último bloco, a oportunidade de você participar. Vou lembrar também que o Jornal 360 reprisa aos domingos, às 19h30. E se você quiser rever todas as edições, baixe o aplicativo da TV Pós e reveja. São vários programas para você assistir com temas aí que refletem na nossa sociedade. Bem-vindo de volta, viu, Carlos, aqui Obrigado. com a gente. Vocês estão prontos agora para a gente entrar um pouquinho na nossa política? Mais um pouquinho. Eu já vou dizer que, embora aí o país tenha gerado 121,4 mil empregos formais em agosto, são esses números do CAGED que saíram essa semana também e foram divulgados pelo Ministério da Economia, o desemprego a gente segue elevado, né? E a gente chama aí de economia real, a sensação que dá é que não está andando bem isso aí não. E eu também quero saber se essa é a percepção de vocês, baseado no nível de desemprego. Quem vem primeiro? Vai, Carlos. Você pode até usar a sua área como um reflexo disso. Você mesmo citou que em Varginha, a gente comentou aí no primeiro bloco, a procura que você teve aí para um cargo. Sim. E engraçado que na área de tecnológica, ou na nossa área, a gente tem o que ele comentou, né, a respeito da necessidade da educação. Às vezes você tem um número muito alto de desemprego, né, de profissionais que estão fora do mercado,
e a gente tem casos de profissionais que a gente não consegue contratação de mão de obra especializada. Então, é o que foi mencionado, né? A educação, né, que o país tenha, independente de questões políticas, mas que tenha como meta a questão da educação. Isso é o que vai facilitar para a gente poder crescer. E realmente a gente tem um desemprego muito alto, né, de mão de obra, principalmente profissionais de chão de fábrica, digamos assim, que é muito difícil. Agora, a mão de obra específica, profissionais tecnológicos que estão na fase da desindustrialização, né, que são área de inteligência, realmente esses hoje são raridade. A gente talvez tenha dificuldade de encontrar. Então, a educação é fundamental para mudar esse cenário. Né? Complementa, Evandro, para a gente? Quando a gente fala de desemprego, eu acho que é muito importante a gente entender que, infelizmente, e aí é uma questão de opinião minha, infelizmente, mas é um fato, o desemprego é o indicador que tem a última reação. Então, quando a gente tem um crescimento econômico, e aí a gente pode pensar num exercício para tentar entender o porquê. Vamos supor que você tem uma empresa, você tem uma atividade econômica, e aí acontece algum tipo de crise, que nem nós tivemos, e você não consegue vender o seu produto ou prestar o seu serviço com a mesma escala. Você tem uma redução de demanda. O que você vai fazer? Você vai adequar a sua mão de obra para aquela demanda. No momento que retornar o aumento dessa demanda, você vai tentar, pelo menos no começo, fazer mais com o mesmo. E por isso que o desemprego é o último indicador. Isso é histórico, isso é amplamente documentado dentro da academia. Então, sim, nós temos dados muito preocupantes em termos de desemprego, mas nós já temos um pequeno indício de que os efeitos da última crise, já chegamos no fundo do poço e agora a gente começa uma retomada. Vou trazer um outro contexto aqui para a gente conseguir entender um pouco mais o que acontece nessa recuperação econômica. Estados Unidos, quando Barack Obama assumiu o país, também estava em declínio. Um declínio muito diferente, por motivos muito diferentes do qual a nossa crise aconteceu. Mas demorou 7 anos para a economia americana voltar a crescer. E ele entregou nas mãos de Donald Trump uma economia com um potencial de crescimento que continua crescendo. O que aconteceu? Uma economia americana, que é uma economia muito avançada, muito mais avançada do que a nossa. O tempo de reação é muito maior. No nosso caso, felizmente, um dos benefícios de ainda não sermos um país totalmente desenvolvido é que esse ciclo tende a ser menor. Mas ele ainda vai apresentar os mesmos dados. O desemprego é o último dado a melhorar. E a inflação, você acha que é um elemento que pode vir a jogar nesse momento aí a capacidade de reação da economia? Inflação no Brasil, inflação para quem tem a minha idade ou mais é uma coisa que a gente tem medo, porque a gente já teve inflação à la Venezuela, não pelos mesmos motivos, mas também passamos por essa crise. Hoje em dia, me parece que temos uma situação um pouco mais controlada, mas lembramos que há alguns anos atrás a gente teve uma inflação muito mais alta do que ela tende a ter hoje. A inflação, ela corrói o poder de compra, especialmente das classes mais inferiores. E aí ela é preocupante, porque no Brasil as classes mais inferiores representam uma fatia enorme da nossa população, uma maioria da nossa população. Concorda, Carlos? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente, acho que nós que estamos na economia há pouco tempo, sei lá, 20 anos, né, a gente não chegou a passar por isso. Mas essa estabilidade, isso é muito importante. A previsibilidade para você fazer um empreendimento. Você lembra que quando era a época da inflação, você não tinha previsibilidade. Né? Nenhuma. Inclusive, políticas de financiamento de crédito imobiliário não tem como existir num país que tem inflação. Né? Hoje, a adequação foi muito importante para gerar políticas, para gerar crédito, para que a gente consiga ter maior previsibilidade e viabilizar os nossos empreendimentos. Uma pergunta aqui para vocês, né? Voltando aí nessa questão de desemprego, como incentivar então a mão de obra especializada se muitos universitários não conseguem colocação no mercado por falta de experiência? Quem vai? Vai, Evandro, você que deu um sorriso. É aquela aí. faca de dois gumes. Eu quero contratar e eu quero contratar com experiência, mas quem tem a capacidade, às vezes, não tem a experiência ainda. A gente precisa, primeiramente, repensar no modelo de educação. O modelo de educação universitário brasileiro, ele é uma continuação do ensino médio. Se você comparar, por exemplo, com o modelo de educação americano, lá tem um dinamismo muito maior. Você não tem uma grade fechada, você não tem esse
comportamento de rebanho que você tem no ensino médio e é uma parte fundamental do amadurecimento da criança para o adolescente, para o adulto. Mas se esse tipo de estrutura engessada continua na faculdade, você não consegue preparar um profissional para ele lidar com uma situação totalmente volátil que ele vai encontrar no mercado. Sem dúvida. E é bom colocar, né? A gente não colocou isso aqui durante a apresentação, mas o Evandro morou 15 anos em Manhattan, que ele disse aqui pra gente nos bastidores. Manhattan não, que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, era na região de Nova York, no Queens especificamente. Mas é importante, você está colocando como uma experiência mesmo que você viveu, né? Essa importância dessa questão de modificar a educação no nosso país. Por favor, Carlos. Mas eu acho Carlos. muito interessante também, acho que eu vou trazer o assunto para um lado muito, talvez acho que boa parte do que a gente falou aqui de corrupção, de política, né? E principalmente no que a gente fala de preparação de profissional do mercado, tem uma coisa de cultura mesmo, né? Então a gente vê que eu acho que precisa o profissional, claro, o país tem que incentivar a educação, mudar o modelo, né? Mas eu acho que tem uma cultura de certa, vamos dizer assim, estabilidade do profissional que está cursando faculdade, né? Então, assim, em todos esses momentos nós passamos. A gente está com 18 anos de polo, a gente viveu diversos cenários, diversas crises, e a gente tem que adaptar a esses momentos, né? Eu acho que o empreendedor brasileiro, ele é criativo de natureza, né? Então, não adianta também nós ficarmos esperando o poder público ou a máquina mudar o sistema de educação se a gente não tiver a iniciativa, né? Por exemplo, você está na faculdade, você tem N possibilidades de você desenvolver novos contatos, network. Ainda mais hoje, né, com a internet que acontece, e o que a gente vê, às vezes, muitas vezes, profissionais que, né, estão na fase de, está faltando 1 ano para poder formar, 6 meses para poder formar, e não treinou, e não foi buscar o estágio. Né? Eles estão encostados, eu acho que é verdade. tem sim, eu acho que tem que ter um pouco, é importante a gente mudar a política, mas é muito importante a parte de cultura, a cultura do profissional. E o que a gente vê hoje, muito essa dificuldade do profissional que procura a empresa na cultura do comprometimento. Isso é muito importante, né? Vou pegar um gancho nessa questão de comprometimento que você falou. A gente falou um pouquinho atrás a respeito de desemprego. É muito comum também a gente, inclusive aqui, a nossa cidade é privilegiada, eu volto a dizer isso com muito orgulho até, sobrarem vagas no mercado, porque as pessoas querem trabalhar das 8 às 6, de segunda a sexta, entendeu? Final de semana eu não quero trabalhar. Aí eu brinco, eu também quero esse serviço. Então, um pouquinho de esforço também da parte de quem está aí buscando um trabalho, sem dúvida nenhuma, portas a gente abre. A gente falava aqui de fazer as coisas com paixão, mas é importante a gente fazer essa colocação também, dessa exigência no trabalho sábado, não quero trabalhar. Quem precisa trabalhar, trabalha. É bom a gente colocar dessa maneira. A notícia da semana foi Bolsonaro na onda. Não tem como eu fugir dessa questão. O que vocês acharam? O discurso dele foi liberal, foi conservador? O que vocês observaram? Eu, no meu ponto de vista, o cientista político vai falar com muito mais propriedade que eu, Fale né? sobre o seu ponto de vista para nós. Eu acho que o que falta para o governo Bolsonaro é um pouco de, até feio a gente falar isso, mas é um pouco de inteligência com a relação, né? com o envolvimento, e ele talvez acho que nem tenha o conhecimento do quão responsável as palavras dele, né? E às vezes, por um simples entonação da forma como que ele coloca, ele acaba sim, né, sendo populista, né, que é extrema-direita, mas acaba de uma certa maneira prejudicando diversos setores, diversos aspectos, questão de relação de comércio exterior, agronegócio. Você vê que assim, né, isso acaba interferindo diretamente. Claro, eu acredito também, né, vamos ser realistas, tem sim a questão da soberania, devemos valorizar a questão da soberania, mas tem que ser, eu acho que ele precisa ser um pouco mais inteligente nas suas palavras, na forma com que ele coloca, para que ele não passe por esse momento aí de estresse e acaba gerando uma relação de estresse e dificuldade no exterior desnecessário, né? Basicamente, o que eu entendo é isso, né? Eu acho que alguns aspectos da política estão no caminho certo, claro, já vieram desde o governo
que não foi tão populista quanto do Temer, são reformas que são necessárias, que estão sendo feitas, que é uma necessidade, nem é assim, é uma necessidade, nem é do Bolsonaro, é da necessidade mesmo, né? Mas eu acho que falta mais esse preparo no tato político, né? De poder lidar com essas situações sem prejudicar o exterior, né? O exterior ou a cadeia de relacionamento do governo. Acho que isso tem que ser mais cuidadoso com relação a isso, né? E aí, Evandro? A questão do discurso do Bolsonaro é uma questão interessante, porque, primeiramente, se você se considera um bolsonarista, você acha que ele lacrou, que ele mitou, que ele conseguiu arrasar com o marxismo, com o socialismo, com os comunistas, beleza. Se você é contra o Bolsonaro, você tem a tendência a falar que foi um desastre total, que ele desrespeitou o meio mundo, que causou e perdeu uma oportunidade. E provavelmente a verdade está em algum lugar no meio disso. Particularmente, eu acho que foi um momento desperdiçado. Primeiramente, por quê? Normalmente, o discurso do brasileiro na Semana da ONU, ele é um discurso protocolar, porque o Brasil é quem abre as discussões oficiais por uma questão de tradição, graças a Oswaldo Aranha, lá em 1946. Agora, nesse caso, nesse ano, era um discurso onde todos estariam prestando atenção. Sim. Então, o momento protocolar virou um momento de destaque. E aí, no cenário internacional, não é a hora de você lidar com problemas internos domésticos. É a hora de você mostrar a grandeza de um país continental. Um país que tem uma população rica de cultura, um país que tem um potencial econômico inigualável, um país que tem tudo para dar certo, e sempre teve, porque, aliás, nós somos o país do futuro faz muito tempo. Estamos vivendo esse futuro no presente há muito tempo. Exatamente. E perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade porque o Bolsonaro resolveu discursar para reforçar os 30% da população que ferrenhamente ainda concordam com ele, e ele não precisava disso, porque esses 30% não deixariam de concordar com ele. Então ele tinha uma oportunidade na mão para mostrar que, internacionalmente falando, o Brasil caminha a passos pequenos, mas consistentes, para ser um país de alto respeito no cenário internacional, e ele pegou e jogou essa chance no ralo abaixo. Resumindo, está mais preocupado ainda com a popularidade do que com o próprio país. Essa hora é melhor ficar quieto. Giro de notícias. Vamos saber o que está acontecendo no nosso mundo. O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, defende mudanças no abono salarial e eliminar adicional de multa do FGTS como medida para enfrentar o engessamento do orçamento fiscal nos próximos anos. Pagamento do FGTS para nascidos entre maio e agosto começa nesta sexta-feira. IBGE começa a coletar dados para o censo experimental. Testes vão servir de base para o aprimoramento dos sistemas que serão usados no censo 2020. Congresso define que brasileiro vai continuar pagando por bagagem em voo doméstico. Congresso promulga a PEC que permite mega leilão de petróleo em novembro e garante o pagamento de 33 bilhões da dívida da União com a Petrobras. Tá, mas deixa eu fazer uma colocação aí em relação à PEC do leilão do petróleo. Vai lembrar que a parte da proposta que trata da divisão do recurso com os estados e municípios continua aí em tramitação na Câmara. Claro que a parte aí para eles já foi aprovada, é óbvio. Para a gente terminar, senhores, corremos o risco de 2020 não ter crescimento final e estagnação ou não? Estamos crescendo? Podemos afirmar? Acho que podemos afirmar que estamos crescendo pouco. Não gostaríamos de estar crescendo muito mais, e aí é a hora da gente entender que, se não vamos ajudar, vamos deixar de atrapalhar, para que a gente consiga garantir ao menos esses 2% em 2020. Na sua área, Carlos? Sem dúvida. Eu acho que a gente está crescendo não a passos largos, a passos curtos. E eu acho que venha esse crescimento a passos curtos, mas que seja constante e que seja um crescimento contínuo. Acho que é isso que é importante, é isso que a gente imagina. Agora, para nós que somos empresários, para falar a verdade mesmo, eu acho que um crescimento de um crescimento de 1,5 ou meio ou 2, ele tem pouca diferença. Eu acho que a gente realmente tem que trabalhar bastante. Eu acho que a gente tem que ser criativo,
proativo, tem que estar preparado para o que a economia oferece para a gente consiga driblar todas essas situações desse país difícil da gente produzir. O que vocês já vêm fazendo há anos. Sem dúvida, eu acho que o maior desafio é esse, sem dúvida. E não ficar só aguardando, né, a política, mas que bom, né? Que bom que a gente tem reformas, tivemos alguns sinais e temos um sinal de melhora, assim. Esperamos que isso seja de maneira constante. Fazer acontecer, né, gente? Não esperar que façam para a gente. Senhores, muito obrigada, muito grata pela presença aí, muito conteúdo aqui no programa de hoje. Você pode assistir essa edição novamente no domingo, às 19h30, depois fica à disposição para você dentro do aplicativo da TV Posse. Muito obrigada, viu, aos dois, muito contente de vocês estarem aqui comigo. Obrigado. E eu volto na semana que vem. Aproveitar e desejar para você aí uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Até lá.